em momento nenhum, o que eu vou dizer aqui deve ser interpretado como crítica pessoal e como uma consideração que menospreze ou que falte com respeito com qualquer dos agentes que tem desempenhado algum papel na evolução ou nas crises desses países. Pois bem, eu joguei, acho que vocês vão receber, para a base do que eu vou falar aqui, dois textos que estão publicados, um num livro organizado pelo Adalto Novaes. Eu vi que eu mandei aqui uma versão, talvez é um rascunho, mas pode servir, ou a gente pega o outro e substitui. Um texto é o Santo Combate, saiu num livro do Adalto Novaes sobre as crenças. Isso foi um desses seminários que o Adalto Novaes organiza, e eu trabalhei aqui com a ideia de que a militância acabou por se converter numa atividade religiosa e quase que no limite negando a própria política, por perda de vínculos com a razão. E no percurso desse raciocínio eu faço uma crítica de alguns aspectos ideológicos da militância de esquerda, e é uma coisa que vai bater direto no assunto que eu queria desenvolver aqui. O outro texto é um que saiu publicado no Observatório da Imprensa, o nome é Os Esquilos de Caracas. Isso faz parte de uma série de artigos que eu fiz, chamado A Imagem Fixa, que, no entanto, se move. E eu trabalho com algumas imagens, então pode, para vocês que são da arquitetura, pode ser particularmente interessante. O ponto inicial talvez deva ser, se não uma dificuldade para dizer o que é esquerda hoje, porque isso passa por uma ressignificação necessária e nós deveríamos perder mais tempo com o entendimento disso, mas certamente esse ponto inicial está mais na degeneração autoritária das utopias de esquerda. Por que elas se refugiam num autoritarismo? Muito se insiste num conceito de democracia como sendo produto da vontade da maioria. E muitas pessoas se refugiam nesse argumento para defender regimes que agem com uma certa truculência, mas que contam com o respaldo de amplas maiorias da população. Não vamos pensar no caso de Cuba, porque em Cuba não dá para saber qual é a opinião da maioria da população. Não há nenhuma aferição confiável disso aí. Embora existam mecanismos de decisão que envolvam contingentes expressivos das pessoas lá, mas nós não sabemos qual é a opinião da maioria do povo cubano. Mas nós sabemos que na Venezuela, no Equador e na Argentina, as pessoas votam e escolhem esses governos. E a Venezuela acaba de passar por um processo eleitoral, embora o Chávez não tenha tomado posse. Não resta dúvidas nesse lugar, nós não podemos dizer que haja dúvida quanto ao fato de que a maioria das pessoas escolheram esses regimes. O Instituto da Reeleição
indefinida, como existe na Venezuela, é muito complicado. Eu não quero discutir isso agora. Mas, de um jeito ou de outro, a presença desses governantes no poder representa a vontade da maioria. Agora, vem aí um primeiro problema muito sério, que é muito negligenciado. A democracia não é apenas o governo segundo a vontade da maioria. Isso não é suficiente para definir democracia. Embora eu queira falar mais de cultura e de comunicação do que de política, eu não tenho habilitação para fazer uma análise de ciência política, mas algumas noções elementares podem ser lembradas aqui. A democracia é o regime, tanto o regime como forma de governo, uma forma de governo democrática, o regime da democracia, decidido pela vontade da maioria, com e, no mesmo peso, respeito aos direitos da minoria. Isso não é uma sutileza, isso não é algo que é desejável. Isso é uma exigência necessária para que se considere democrático uma forma de governo, um regime, um Estado, o que significa respeito aos direitos da minoria. Uma série de coisas. Uma minoria pode ser uma única pessoa. Uma minoria pode ser 10% da população. Uma minoria pode ser um grupo étnico que tenha uma expressão política. Eu posso considerar, em certas situações, que as mulheres constituem uma minoria política, embora até sejam maioria da população. Vocês sabem que, durante muito tempo, as mulheres não votaram. As mulheres começaram a votar no Brasil a partir dos anos 30, na França, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu posso dizer que, em certas situações, as mulheres são uma minoria política. O que é minoria é algo muito extenso. Mas a minoria tem direitos políticos. E esses direitos políticos são os direitos de falar, de se manifestar, de se reunir, de se fazer representar. Apenas a vontade da maioria não define democracia e, mais do que isso, pode definir a ditadura. Há ditaduras que contam com o apoio da maioria da população, ditaduras escancaradas, que não é o caso nem de Venezuela, nem de Equador e nem de Argentina. Então, aqui fica uma primeira pergunta. Em que termos as minorias têm seus direitos assegurados nesses países? Em Cuba, é simples identificar e diagnosticar que não há respeito ao direito das minorias. Na Venezuela, Equador e Argentina, é mais sutil a maneira como isso se coloca. Vamos pouco mais para a Venezuela. O direito à informação é pleno na Venezuela? Há aspectos da lei que eu gostaria de comentar e aspectos práticos que não estão na lei. Um deles, bastante cruel, é de que forma o povo venezuelano foi inteirado, pôde acompanhar a doença, o tratamento do presidente Chávez. A saúde do presidente da República é uma questão de Estado. Ela
pode estar, algumas vezes, protegida por um manto de sigilo. Mas, no mais das vezes, por ser uma questão de Estado, ela deve ser de conhecimento público. Em todos os países democráticos, a população é muito informada, o cidadão é muito informado sobre o estado de saúde do governante. Mais do que isso, em eleições, a saúde do candidato é importantíssima. As pessoas precisam ter base daquilo, como evolui aquele quadro, essa pessoa terá condição de cumprir os compromissos futuros. Isso é um assunto de interesse público na mais alta acepção dessa expressão. Como é que o Estado, portanto, nesses países, lida com a informação? Nós, quando estamos falando de uma utopia igualitária, não podemos esquecer da sua face libertária. A liberdade? Fica essa pergunta. Eu entro, então, num aspecto legal. Em 2004, na Venezuela, a Assembleia Nacional da República Bolivariana de Venezuela aprova a Lei de Responsabilidade Social em Rádio e Televisão. Essa lei prevê as condições em que as emissoras podem sofrer sanções do poder público. E é interessante porque as possibilidades de desvios cobrem todo o alfabeto, vai de A a Z. É muito raro que uma lei tenha tantas alíneas quanto as letras do alfabeto. Nesse caso aconteceu. Acontece em outros. No capítulo 7, que trata do procedimento administrativo sancionatório, o artigo 28, inciso 4, as alíneas W, X e Y, a autoridade recebe o poder legal de punir aquele que, a linha W, difunda mensagens que mostrem a violência como solução fácil ou apropriada aos problemas ou conflitos humanos. Então vejam só o que está escrito aqui. A autoridade pode aplicar uma sanção a uma emissora, isso na Lei de Responsabilidade Social em Rádio e Televisão, que, artigo 28, inciso 4, a linha W, difunda mensagens que mostrem a violência como uma solução fácil ou apropriada aos problemas ou conflitos humanos. Surge aqui um impasse quase que insanável do ponto de vista da aplicação da lei. Quem define o que caracteriza difundir a violência como solução para um conflito humano? Quem vai dizer o que constitui esse ilícito ou esse tipo penal que está aqui? A linguagem é muito ampla, muito imprecisa. Muito da interpretação do juiz vai definir entre a sanção ou não. E vamos então tentar entender um pouco o que representa a difusão da violência como superação de um conflito. Por exemplo, o Velho Testamento, Moisés libertando o povo do Egito da escravidão. O povo judeu no Egito, o povo de Israel é escravo no Egito e Moisés vai libertá-lo e levá-lo à terra prometida. Vocês conhecem essa história. Como o faraó resiste aos pedidos de Moisés, começam a vir os castigos de Deus.
E um desses castigos é matar todas as crianças do Egito, até o filho do faraó. Isso é difusão de violência como solução de conflitos? Ou Antígona? Quer dizer, então, se um teledifusor da Venezuela passa o filme Os 10 Mandamentos, ele está difundindo a violência como solução de conflitos, em nome de Deus e tudo mais? Ou Antígona? Ou mesmo antes de Antígona, a trilogia tebana do Sófocles. Quantas cenas no começo, Édipo mata o próprio pai na entrada de Tebas, num duelo, ele não sabe que é o pai. E o destino trágico que terão os filhos de Édipo, de suicídio, de todo tipo de crime, pai matando filho, mãe. As tragédias de Shakespeare, elas difundem a violência como solução de conflito. O que esse tipo de coisa quer dizer? Ou seja, essa linha de letra W está aqui na minha interpretação para dar pretexto para o poder de Estado, representado pelo Judiciário, intimidar emissoras. Porque quase que qualquer coisa pode ser interpretada como difusão da violência. Eu sei que há um contra-argumento para o que eu estou dizendo. O contra-argumento é: nós não podemos permitir que a televisão mostre para as crianças um festival de atrocidades como se fosse um entretenimento inofensivo. Nós não podemos ter filmes pornográficos até as 3 horas da tarde e essas coisas todas. Estamos protegendo a saúde das crianças, estamos protegendo os valores do nosso país. Toda essa contra-argumentação tem uma legitimidade. Ela não é irresponsável, ela não é apenas moralista. Mas a abertura que fica para que o poder de Estado tente intimidar a radiodifusão é muito evidente. Olhem aqui a linha X. Difunda mensagens que incitem ao não cumprimento do ordenamento jurídico vigente. Se eu estou cobrindo, num programa jornalístico, uma ocupação de um prédio público por pessoas que não têm onde morar, aquilo pode ser interpretado como incitação? Ou um debate pela legalização da maconha? No Brasil, existem quadros do Poder Judiciário que acreditam que qualquer debate sobre legalização das drogas pode ser interpretado como apologia do crime. O que é, então, o tipo de difundir mensagens que incitem ao não cumprimento do ordenamento jurídico vigente? O ordenamento jurídico agora definiu quase que um segredo de Estado sobre a saúde do Chaves. E agora à tarde, o Maduro fez uma declaração dizendo que o Chaves foi vítima da inoculação de uma doença pelos inimigos imperialistas. Ele usa o termo. E a canalha midiática, ele usa esse termo. Faz com que esse crime não seja conhecido. Ora, isso é uma suspeita que pode até, vamos admitir, no extremo do raciocínio, corresponder a um fato. Mas é uma suspeita lançada para a opinião pública, às vésperas do anúncio da morte do Chaves,
que justifica uma ordem pela qual não se informa e não se informou com clareza sobre o que acontecia com a saúde do presidente da República. Portanto, as manifestações que pedem que haja revelação dessas informações, elas atentam contra o ordenamento jurídico vigente? É muito difícil. Uma democracia, quando respeita a minoria, ela respeita o direito de uma pessoa obedecer à lei, mas protestar contra a lei, pedir a mudança da lei. Eu posso não vender drogas na rua, mas eu posso escrever um artigo numa democracia que essa lei que proíbe a venda de drogas deve ser revogada. Nós devemos mudar o Código Penal, devemos mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A democracia supõe que eu posso falar contra o ordenamento jurídico. E eu não posso promover o crime, fazer apologia do crime. Faz sentido dentro das regras democráticas que nós conhecemos. Mas o que é punir uma emissora porque ela difundiu uma mensagem que incita ao não cumprimento do ordenamento jurídico? Ou a linha Y, difundir mensagens que impeçam ou obstaculizem a ação dos órgãos de seguridade cidadana do Poder Judiciário que seja necessário para garantir o direito à vida, à saúde e à integridade pessoal. Eu estou dizendo, eu não posso jogar nenhuma mensagem que impeça ou crie obstáculos à ação de segurança cidadana, de seguridade cidadana. Vou voltar ao exemplo de uma ocupação pública. O que nós tivemos recentemente aqui no Brasil, aquela ali no interior de São Paulo? Como chama? Pinheirinho. As famílias estavam lá, tentando resistir a uma execução ou a uma reintegração de posse. Tinha protesto, a imprensa foi lá cobrir, mostrando uma situação dramática. Esse protesto e a cobertura criou dificuldade para as tropas que foram lá cumprir uma reintegração de posse. Isso acontece a toda hora. Uma pessoa que vai ser presa, os ocupantes da reitoria da USP agora, as tropas vão lá cumprir a lei, se tem a ocupação de um prédio público, e cria-se um impasse danado, porque a polícia entra, não entra, se passaram vários dias para que isso fosse feito, e a imprensa noticiando aquilo todo dia, capa de jornal, entrevista no rádio. Então, isso é difundir uma mensagem que impede ou que cria um obstáculo para cumprimento de ações necessárias definidas pelo Poder Judiciário e pela... Vejam a complicação disso aí. Isso em forma de lei. Então, como fica o respeito à minoria numa situação desse tipo? A gente caminha perigosamente para uma situação em que o abuso pode ir se convertendo em regra. E aqui, o abuso de autoridade. E aqui se abre uma fissura entre a promessa de igualdade e o regime de liberdade. É muito comum, e eu queria abrir um pouco para alguns debates, encerrar esse ponto, abrir um pouco para alguns debates aqui, porque eu sei que o que eu estou falando deve ser contestado, e eu gostaria de ver essas contestações. Mas é muito comum
virou um senso comum dizer que nós não devemos nos conformar com os marcos liberais. Liberalismo virou quase um palavrão, e neoliberalismo é um palavrão. Eu não tenho nenhuma vírgula de adesão às teses neoliberais, nenhuma. Eu acho que a história já mostrou os erros graves que estavam contidos aí. Mas as conquistas liberais, quais são? Na política, a liberdade de expressão, direito de reunião, direito de propriedade, que foram se traduzindo, em primeiro lugar, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Depois, na França, isso aí, na primeira emenda da Constituição Americana, de 1791, que assegura liberdade religiosa, direito de reunião, que, aliás, impede o Estado de criar qualquer lei que vá contra a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião. Isso é 1791. Nós estamos falando de conquistas liberais. Conquistas que vieram, historicamente, num momento de ascensão do capitalismo contra monarquias, contra os regimes monárquicos em geral, mas que não traziam junto direitos dos trabalhadores. Quem votava eram os proprietários, quem decidia eram os proprietários, mas isso foi tratado como direitos humanos, direitos de todos, embora na prática não fossem direitos de privilegiados econômicos, de proprietários. Ora, mas ao longo do século XX, essas conquistas liberais foram se disseminando, foram se universalizando na vida material e não apenas na vida retórica. Uma coisa interessante de dizer é que a democracia traduz em matéria o que o liberalismo prometia como retórica. Isso pode acontecer. E isso de fato aconteceu. Como, então, uma revolução socialista pode pretender recuar dos marcos liberais? A única justificativa para uma utopia é expandir o nível dos direitos e não retroceder, dizendo que eles são uma falsificação, coisa que Marx falou no século XIX por outras razões, quando ele critica os direitos humanos. Por outras razões. Dizendo que eles são uma falsificação e que, portanto, nós temos que sacrificar direitos humanos em nome da igualdade social, de oportunidades, de bens materiais. Criando uma dicotomia inteiramente falsa e insustentável do ponto de vista lógico. Eu já vi gente falando que entre a liberdade e os direitos humanos são mais importantes. Qual o absurdo contido nessa frase? Entre a liberdade e os direitos humanos são mais importantes. Qual o grande absurdo que está aí? A liberdade é um direito humano. Talvez o primeiro e o último. Por que as pessoas precisam ter comida, casa, educação? Para realizar a sua liberdade. Para ir até onde a sua potência humana pode ir. É engraçado porque esse argumento que eu estou fazendo agora é criticado como se fosse um argumento liberal. Mas ele não é um argumento liberal. Depois de 1948, ele deixou de ser um argumento liberal. Ele é um argumento dos direitos humanos, que é algo que ultrapassa as fronteiras de classe, as fronteiras de país e as fronteiras até ideológicas. Um direito humano, ele não é de esquerda, ele não é de direita. Há uma enorme dificuldade na compreensão dessa questão.
quando eu digo que nós temos que ressignificar o que é esquerda, em grande parte, isso se deve ao fato de que as aspirações que vieram junto com os direitos humanos e se desenvolveram para outras fronteiras, elas não lidam mais com a relação de trabalho, com a relação de exploração, ou com as oposições clássicas entre esquerda e direita. Elas começaram a trabalhar com convivência na cidade, com preservação do meio ambiente, proteção do planeta na medida do possível, convivência entre várias religiões. Isso não cabe dentro de uma classificação esquerda e direita. Não se resolve aí. Podemos até ter um tratamento de esquerda sobre o tema dos direitos humanos, mas os direitos humanos acabaram se afirmando como uma conquista da humanidade. Então, como pode ser um argumento liberal defender a liberdade de todos? Eu posso criticar e dizer assim, mas sem comida não há liberdade? É claro que não. Sem educação, sem acesso à cultura, sem trabalho, não há liberdade. É claro que não. Mas sem liberdade, não há sentido no trabalho e nem na educação. É por isso que a liberdade faz parte. Na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, isso está no artigo 19. Na Declaração de 1789, isso está no artigo 11º, o direito à liberdade de falar, de se expressar, de trocar ideias. 1789, eles chamam a livre expressão das ideias, é um dos mais preciosos direitos do homem. Mas também lá está o direito de propriedade, o direito de progredir economicamente, o direito de ir e vir. Então, de que cultura nós estamos falando quando uma pessoa, por discordar, é atacada como se fosse uma terrorista? Por discordar, por causa de uma opinião. Do que nós estamos falando? Onde é que isso foi parar? E todas as criações, todas as elaborações, os sonhos, os projetos de vida diferente, mais livre, onde foi parar? Vamos pegar, mas não ainda agora, o caso das divergências em Cuba, como elas são tratadas em Cuba. Ora, que igualdade pode justificar 54 anos de ditadura? Então, isso que é desagradável no que eu venho falar aqui. Porque isso tem um eco em correntes que não têm a mesma tradição da cultura da esquerda. Há críticas feitas pela direita, que se somam a essa crítica que eu não faço pela direita. Mas todas as ditaduras ditas de esquerda do século XX passaram por esse tipo de crivo. China, União Soviética, sem dúvida. E tem histórias muito boas. Quando aconteceram os protestos da Praça da Paz Celestial, quando foi aquilo? Foi 89. Faz tempo, foi no tempo do Hermes da Fonseca. Quando foi aquilo? 89, por aí. Muro é 89, enfim. Deve ter sido 89, 90, 91, eu era editor da Teoria e Debate. E alguns dos manifestantes que fugiram da China, vieram para São Paulo, nós fomos com eles fazer debates aqui em São Paulo, Belo Horizonte. E em São Paulo,
alguns levantaram a mão e criticaram esses chineses, dizendo que eles tinham ido se refugiar no país do imperialismo, nos Estados Unidos. Queriam morrer se ficassem na China, como alguns morreram. E, portanto, o imperialismo estava abrigando os dissidentes. Portanto, os dissidentes eram agentes do imperialismo. Ora, onde está a racionalidade aí? Então, essa discussão, hoje, na América do Sul, é definitiva. Assim. Eu não sei como ela vai ser superada, eu não sei o que vai se passar agora na Venezuela. Sem resolver os problemas da democracia, não há solução possível para a vida material. Nós só dissemos o contrário. Sem resolver a desigualdade na vida material, não haverá democracia. Mas agora nós podemos dizer desse jeito. Sem respeito às minorias, não há democracia. Então é isso que eu queria deixar, antes de entrar numa segunda parte, porque eu queria saber o que vocês têm a contestar no que eu estou falando, para ver se a gente discute um pouco.